O CRB perdeu para o Náutico em pleno estádio Rei Pelé. Se não bastasse isso, ainda perdeu de virada. E não satisfeito, perdeu para uma equipe que trouxe o seu time alternativo. Um misto de equipe base com jogadores que são reservas na equipe. Mas o futebol apronta essas coisas. E olhe que o CRB saiu na vantagem, fez 1-0, depois sofreu o empate e sentiu o baque do gol de empate, não conseguiu mais articular muita coisa, e aí sofre um gol da virada, da derrota, já nos momentos finais da partida. Muitos colocam uma falha de Diogo Silva. Eu acho que era uma bola defensável. Defensável. Mas às vezes é o movimento que a bola faz, às vezes é o posicionamento que o goleiro está, às vezes é o poder de reação que naquele lance específico você não teve. Mas quando se critica demais o Diogo e coloca que o Diogo é o responsável pela derrota, que um gol daquele não se tomava, se esquece que no primeiro tempo o Diogo salvou o CRB em pelo menos 3 lances. 3 lances. E, infelizmente, no gol do Ailton, né, um chutaço de fora da área, ele não conseguiu defender. Mas é importante frisar para o torcedor do CRB que o CRB vem apresentando essa instabilidade de rendimento dentro do próprio jogo. Em momentos ele faz situações fortes dentro do jogo, ele consegue construir, ele tem transição, ele tem uma marcação forte, ele tem eficiência. E depois, no mesmo jogo, parece que aquele time não volta para campo. Ou não é mais o mesmo time que estava em campo. E olha que eu não estou falando de fatores externos ou de outras situações. Exemplo: substituições, intervalo de jogo. Às vezes, essa variação do CRB vem dentro do próprio tempo, o que mostra que é um time em formação e com dificuldades. Contra a Ponte Preta, era imperioso você falar que o CRB tinha muitos desfalques. Muitos desfalques. Se não me engano, era um total de 6 jogadores, ou de 5 jogadores. Para esse jogo contra o Náutico, o CRB teve o retorno do Iago, pôde contar com ele no meio campo, diminui um pouco aquele peso de muitos jogadores que são titulares não estarem com condições de jogo. Mesmo assim, o número ainda é considerável. Apesar disso, o CRB mostrou de novo a instabilidade dentro do mesmo tempo. Ou seja, ele faz alguns bons minutos na primeira etapa e depois ele cai assustadoramente. Ou o inverso, ele começa muito mal e depois ele cresce. No primeiro tempo, se tivesse que ter um vencedor, seria o Náutico. O Náutico foi melhor, foi mais articulado. Não que o CRB não tenha chegado também, mas claras oportunidades foram em favor do Náutico. E é preciso ver como é que o CRB reagiria no segundo tempo. Ele até começa um jogo mais equilibrado, o Náutico mais inteiro no jogo, mas apostando em jogadas lateralizadas, em bolas aéreas, foi que o CRB chegou ao primeiro gol, e o primeiro gol teve que ser decidido pelo VAR. Eu fiquei curioso, porque é muito complexo. Se o Bandeira ele aponta o impedimento na origem da jogada. Na origem da jogada. E no meu entendimento, posso até estar equivocado, não sei de tudo, mas no meu entendimento, quando o Bandeira interrompe a jogada
antes de uma finalização, esse lance está invalidado. E eu quero estar muito errado, mas pelo que vi, o Bandeira para o jogo antes mesmo do gol. Então, em tese, aquele gol não poderia ser avaliado pelo VAR. A não ser que tenham mudado a dinâmica, a determinação. Mas, como eu não tenho certeza, não vou levantar nenhuma situação contrária a isso. O gol aconteceu com o Richard, e aí se verificou que o Bandeira tinha dado impedimento. Esse time do Bandeira ter dado impedimento é que é um time complicado, mas depois se verifica isso. Resultado: o VAR avaliou, traçou linhas e determinou que o GUM, que é a origem do lance, estava em posição regular. E como ele estava em posição regular, é ele que domina a bola, entra na área e chuta cruzado, para o Richard fazer o gol, então o gol foi confirmado pelo VAR. Com 1-0, imaginou-se que o CRB garantiria sua primeira vitória, sairia da zona de rebaixamento e dominaria o jogo. Porque o Náutico precisava sair para o jogo. Precisava tentar melhorar a sua situação dentro da partida. Mas não foi isso que aconteceu. O Náutico até saiu, mas o CRB sumiu do jogo. Quando vieram as primeiras mudanças, o time do CRB caiu de rendimento, já não teve a mesma consistência, e aí o Náutico foi em busca do empate, que aconteceu num pênalti absurdo não dado pela arbitragem. O Gum quase arranca a perna do jogador do Náutico, e a arbitragem não viu a penalidade. Quando o lance foi parado, foi chamado para o VAR, e aí sim o VAR mostrou o lance, e acho que ele teve tanta vergonha que na primeira bola mostrada ele já definiu que era penalidade. Ainda fez uma cena, né? Porque os jogadores ficam distantes, mas ficam distantes e ficam bisurando na orelha dele, né? Alguém gritou alguma coisa, ele encheu o peito, se virou assim, encarou o cara como se dissesse: sai daqui. Mas depois voltou, olhou e confirmou a penalidade. Na cobrança, tinha grande esperança do Diogo Silva, que é um grande pegador de pênaltis, mas o menino entrou com uma frieza e bateu com uma tranquilidade que foi um negócio impressionante. Né? Tirou por completo o Diogo Silva do lance, bateu no canto contrário e garantiu o gol de empate do Náutico. Esse empate trouxe para o CRB a desgraça dele no jogo. A partir desse momento, o Náutico conseguiu o gol de empate, depois conseguiu a virada e ganhou o jogo com todas as dificuldades, com todo o relaxamento do Náutico e o foco do Náutico no jogo contra o Retrô, na decisão do Pernambucano. Quer mais um dado similar para isso? O Roberto Fernandes deu treino para os jogadores do Náutico ontem, e depois do treino, para aqueles que são titulares e que ficaram em Recife, foi que ele veio para Maceió. Então, isso mostra da dificuldade de foco, do controle do Náutico em relação a essa situação. Mas foi isso que aconteceu. O CRB perde a segunda partida seguida, a primeira partida em casa. Em 3 jogos, o CRB tem apenas 1 ponto e o resultado disso foi cruel. O CRB, que era o 19º penúltimo, caiu para a última posição na tabela de classificação. Agora tem 2 jogos fora de casa na sequência para buscar recuperar-se. O primeiro sábado contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E o segundo contra o Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo. A coisa não está boa, não só pelos resultados, pelos rendimentos e pelos problemas que o time continua apresentando.